Existe um momento silencioso na vida em que tudo começa a mudar, e, curiosamente, não é quando você está falhando, é quando você está evoluindo. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. Por que, justamente quando você começa a crescer, algumas pessoas se afastam, certas conexões enfraquecem e coisas que antes pareciam essenciais simplesmente deixam de fazer sentido? Isso não é coincidência. Existe um padrão psicológico por trás disso. Ignorá-lo pode te fazer voltar exatamente para o ponto onde você sempre esteve. Seja bem-vindo. Hoje, você vai entender algo que pode ser desconfortável à primeira vista, mas profundamente libertador quando compreendido. A evolução pessoal não é apenas sobre ganhar, é, inevitavelmente, sobre perder. Perder hábitos que já não sustentam quem você está se tornando, perder relações que não acompanham sua mudança, e até perder versões antigas de si mesmo que, por muito tempo, pareceram indispensáveis. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se confunde. Elas interpretam essas perdas como fracasso, quando, na verdade, são sinais claros de transformação. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que esse processo acontece, quais são os principais sinais de que você está evoluindo, mesmo quando tudo parece instável, e como lidar com essas perdas sem se sabotar no meio do caminho. Porque a verdade é simples, mas difícil de aceitar. Crescer exige deixar para trás. E se você não entender isso agora, corre o risco de tentar preservar exatamente aquilo que está impedindo a sua evolução. Tem um momento que quase ninguém percebe quando começa, mas depois que você enxerga, não dá mais para desver. É quando você entra numa conversa normal, daquelas de sempre, e, do nada, algo dentro de você trava. Não é que você não entenda o assunto, você entende até demais. Mas já não sente vontade de participar como antes. Aquela risada automática já não sai tão fácil, certas opiniões começam a soar repetidas, previsíveis, até meio vazias. E aí vem o primeiro incômodo. O que está acontecendo comigo? Só que o mais curioso é que, do lado de fora, nada mudou tanto assim. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, as mesmas dinâmicas. Mas dentro parece que alguém mexeu nas engrenagens. E é aí que começa um fenômeno que muita gente interpreta errado. Quando você muda por dentro, mesmo que de forma silenciosa, você quebra um tipo de acordo invisível que existia entre você e o ambiente. Antes, você reagia de um jeito esperado. Pensava dentro de certos limites. Se encaixava sem precisar forçar. Agora não. Agora você começa a questionar, observar, filtrar. E isso cria um desconforto sutil nas relações. Não porque alguém decidiu se afastar conscientemente, mas porque a sintonia já não é a mesma. É como duas músicas tocando em ritmos diferentes. Não tem conflito direto, mas também não tem mais harmonia. E sabe o que é mais estranho? Você começa a perceber pequenas mudanças no comportamento das pessoas. Respostas mais curtas. Menos interesse em aprofundar conversas. Às vezes até um certo distanciamento que ninguém explica. E isso mexe com você, porque a primeira reação é quase automática. Será que eu fiz algo errado? Só que, na maioria das vezes, não tem erro nenhum. O que existe é uma mudança interna que não cabe mais em certas dinâmicas antigas. Só que aceitar isso não é tão simples, porque uma parte sua ainda quer pertencer, ainda quer manter tudo como era, ainda tenta se adaptar para não perder aquilo que sempre foi familiar. E é nesse ponto que muita gente se sabota sem perceber. Começa a diminuir o próprio crescimento para não gerar desconforto. Volta a padrões antigos só para manter conexões vivas. Ri de coisas que já não fazem sentido, concorda com ideias que já não acredita, entra em ambientes que já não acrescentam, tudo isso para evitar aquela sensação estranha de deslocamento. Porque, vamos ser sinceros, não é fácil perceber que você está deixando de se encaixar onde antes parecia tão natural. Só que tem um detalhe que muda tudo. Esse desconforto não é um sinal de que você está perdendo algo importante, é um sinal de que você está começando a enxergar o que antes passava despercebido. E quando isso acontece, não dá mais para voltar para o mesmo nível de consciência sem sentir que está se traindo um pouco. A questão não é mais se encaixar, é entender por que você precisava tanto disso antes. E essa resposta começa a abrir uma porta que, uma vez aberta, muda completamente a forma como você enxerga não só os outros, mas principalmente a si mesmo. Tem um momento muito específico, e meio desconfortável, em que você percebe que não é mais quem você costumava ser, mas também ainda não sabe exatamente quem está se tornando. É como ficar no meio de uma ponte, olhando para trás e reconhecendo tudo, e ao mesmo tempo olhando para frente sem ter total certeza do que vem. E isso não aparece em grandes decisões. Aparece nos detalhes.
Você abre uma conversa que antes te empolgava, e agora parece que tá faltando algo. Assiste algo que sempre gostou, e já não prende do mesmo jeito. Até suas próprias reações começam a te surpreender. Coisas que antes te irritavam, hoje passam batido. E outras, que você nem percebia, começam a incomodar. E esse é o ponto onde muita gente se perde, porque espera que evolução seja algo claro, organizado, quase bonito. Mas na prática, ela bagunça primeiro, organiza depois. E o conflito vem exatamente daí. Uma parte sua já entendeu que certos padrões não fazem mais sentido. Só que outra parte, mais antiga, mais acostumada, tenta manter tudo como era. É quase automático. Você se pega repetindo comportamentos que já não combinam com você, só porque são familiares. Tipo entrar em discussões que você já sabe como terminam, ou aceitar situações que, no fundo, você já superou, mas ainda não teve coragem de abandonar de vez. Isso gera um tipo de desgaste silencioso. Não é um cansaço físico, é mental. É como se você estivesse vivendo duas versões ao mesmo tempo. Uma que quer avançar, questionar, mudar, e outra que quer estabilidade, previsibilidade, conforto. E quanto mais tempo você fica nesse meio, mais essa sensação pesa. Porque lá no fundo, você sabe que não dá para continuar sustentando algo que já não representa quem você é agora. Tem até estudos em psicologia comportamental que mostram que, quando uma pessoa começa a mudar seus padrões internos, o cérebro tenta puxar de volta para o que é conhecido, porque o familiar dá sensação de segurança, mesmo que não seja o melhor caminho. Ou seja, esse conflito não é fraqueza, é parte do processo. O problema é quando você começa a interpretar isso como um sinal de que deveria parar, recuar, voltar ao normal. Só que o normal, nesse caso, já não existe mais para você. E ignorar isso costuma sair caro. Porque toda vez que você força uma versão antiga de si mesmo, vem aquela sensação estranha depois, como se tivesse se desconectado de quem você realmente é. E isso vai se acumulando. Pequenas escolhas, pequenas concessões, até que, em algum momento, você percebe que está vivendo uma vida que já não encaixa, mas continua ali por hábito. A virada começa quando você para de lutar contra esse desconforto e começa a observar com mais honestidade. Em vez de tentar manter tudo igual, você começa a perguntar: isso ainda faz sentido para mim? E essa pergunta simples começa a filtrar muita coisa. Ambientes, conversas, decisões, tudo passa por esse novo critério. E mesmo que isso traga dúvidas no começo, também traz uma clareza que antes não existia. Porque, no fim das contas, esse conflito não é um erro no caminho. Ele é o próprio sinal de que você saiu do automático. E quando isso acontece, você começa a perceber que talvez o maior desafio não seja evoluir, mas sustentar essa nova versão de si mesmo quando tudo ao redor ainda espera que você continue sendo quem você era. Tem uma parte da evolução que ninguém posta, ninguém romantiza, e quase ninguém avisa. Porque crescer, de verdade, começa a cobrar um preço silencioso. Não é aquele tipo de perda dramática, com briga ou ruptura. É mais sutil. É quando você percebe que já não cabe mais em certos lugares, mas também ainda não encontrou completamente o seu novo espaço. É tipo sair de um ambiente onde você já sabia como tudo funcionava, e entrar num lugar onde ainda está aprendendo as regras. E nesse meio, dá uma sensação estranha de não pertencimento. Nem lá, nem aqui. E o mais pesado disso não é o que você perde por fora, é o que você começa a deixar para trás dentro de você. Certas versões suas vão ficando pelo caminho. Aquela forma de pensar mais ingênua, aquela necessidade constante de aprovação, aquele hábito de aceitar menos do que você merece só para manter a paz. Tudo isso começa a desaparecer, só que não sem resistência. Porque, por mais que essas versões te limitassem, elas também te davam segurança. Era previsível. Era conhecido. E abrir mão disso dá um tipo de medo que pouca gente admite. Tem gente que sente isso ao mudar o círculo social. Outras percebem no trabalho, quando já não conseguem mais se encaixar em ambientes que antes pareciam normais. Tem quem sinta isso até dentro de casa, em conversas simples que começam a revelar distâncias que sempre estiveram ali, mas nunca foram questionadas. E aí vem aquela sensação incômoda: será que estou me afastando de tudo, ou estou finalmente me aproximando de mim? Essa dúvida pesa. Porque, no curto prazo, parece perda. Parece que você está ficando mais sozinho, mais distante, mais desconectado. Só que tem um ponto que muda tudo. Evolução não combina com excesso de bagagem emocional antiga. Não dá para carregar certos padrões, certas relações e certas crenças e ainda assim avançar de verdade.
Em algum momento, você precisa soltar. E soltar não é confortável. Não tem recompensa imediata. Não tem aplauso. Na maioria das vezes, só tem silêncio e uma sensação de vazio temporário. E aqui entra algo importante. Não é sobre sair cortando tudo da sua vida de forma impulsiva. Não é isso. É sobre perceber o que já não se sustenta naturalmente. Porque quando algo realmente faz sentido para quem você está se tornando, não precisa ser forçado, não precisa ser mantido no esforço. Flui. O que começa a exigir esforço demais, adaptação demais, concessão demais, geralmente já não está alinhado com você. E aí vem a parte mais difícil. Aceitar que algumas perdas não são retrocessos, são ajustes. São espaços sendo liberados para algo mais coerente com quem você está se tornando. Só que enquanto esse novo não se consolida, você fica nesse intervalo desconfortável. E é exatamente nesse ponto que muita gente recua. Volta atrás. Reaceita o que já tinha superado, só para não lidar com esse vazio momentâneo. Mas quem sustenta esse processo até o fim começa a perceber algo que não é óbvio no começo. O preço de crescer não é perder tudo, é parar de aceitar qualquer coisa. E quando essa chave vira, você para de medir sua evolução pelo que ficou para trás, e começa a medir pelo que você não aceita mais carregar. E isso muda completamente a forma como você enxerga o que está perdendo, e, principalmente, o que está construindo, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. Agora percebe como tudo se conecta? No começo, parece só uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Depois, vira um conflito interno difícil de explicar, como se você estivesse se afastando de quem sempre foi. E quando você vê, começa a sentir que está perdendo coisas no caminho, pessoas, hábitos, versões suas. Só que o ponto central não é a perda em si, é o que ela revela. Porque, no fundo, tudo isso é um ajuste acontecendo em silêncio. Você não está sendo excluído, você está deixando de caber onde antes se encaixava sem perceber. E isso dói. Dói porque o familiar vai embora antes do novo chegar. Dói porque você ainda lembra de quem era, mas já não consegue mais voltar. E talvez seja exatamente aqui que muita gente desiste. Porque é mais fácil manter o que já não faz sentido do que enfrentar o vazio de uma mudança real. É mais confortável continuar sendo aceito do que ser verdadeiro consigo mesmo. Só que toda vez que você escolhe o conforto em vez da evolução, você paga com algo muito mais caro, a sensação de estar vivendo uma vida que não é mais sua. E isso, aos poucos, corrói. Silencioso, constante, até que você percebe que não se reconhece mais nas próprias escolhas. Mas existe uma virada. E ela não vem quando tudo se resolve, ela vem quando você entende que esse desconforto não é um sinal de erro, é um sinal de crescimento. Que esse afastamento não é rejeição, é reposicionamento. Que essas perdas não são o fim de algo importante, são o espaço sendo aberto para algo mais alinhado com quem você está se tornando. Então, se você está sentindo que algumas coisas estão ficando para trás, talvez não seja porque você está perdendo. Talvez seja porque, pela primeira vez, você está realmente evoluindo. E a pergunta que fica não é por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, você vai ter coragem de continuar, mesmo quando crescer significar deixar ir. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você não estava percebendo, então já valeu a pena, de verdade. Agora, faz o seguinte, deixa o like, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que estão passando exatamente por esse processo, mas ainda não conseguem entender o que está acontecendo. Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai direto nos pontos que ninguém costuma falar sobre comportamento humano, sem filtro e sem enrolação. E comenta aqui embaixo, qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser algo que você está vivendo, algo que te incomoda, ou até uma dúvida que nunca conseguiu responder. Eu leio tudo, e muitos dos próximos vídeos saem exatamente desses comentários. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo no card agora, ele complementa exatamente o que você acabou de ver aqui. E se quiser se aprofundar ainda mais, entra na playlist do canal, tem uma sequência de conteúdos que, juntos, vão mudar completamente a forma como você enxerga suas relações, seus hábitos e até você mesmo.